Lucas capítulo 14, nós leremos os versos de 25 a 33. Lucas 14, por vida, obrigado. Lucas 14, de 25 a 33. Assim. Oremos. Senhor, eu quero colocar a nossa oração diante de Ti, que faço aqui da minha voz, a voz da comunidade, pedindo para que o Senhor nos ilumine na leitura do texto sagrado hoje. Que haja luz sobre as nossas mentes, sobre a maneira da gente entender a nossa cognição, que o Teu Espírito sopre sobre nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a comunidade de Lucas, capítulo 14, dos versos 25 a 33, diz assim o Evangelho do Senhor. Grandes multidões o acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Essa é a palavra de salvação para o dia de hoje. Dura palavra, né, pessoal? Dura. Difícil. Muito difícil, muito dura. Mas, inspirado por esse trecho do Evangelho, segundo a comunidade de Lucas, uma memória que essa comunidade guardou durante muito tempo, a gente fala isso sempre, né? Quando eu falo para vocês, o Evangelho de Jesus segundo essa comunidade, é porque isso ficou na transmissão oral daquela comunidade durante décadas até ser registrado, né? Isso é importante para a gente ver o texto, para a gente não ter aquela ideia errada de que, quando Jesus estava andando lá, tinha alguém registrando num bloquinho as falas de Jesus. Isso não aconteceu, né, gente? Não é assim que os textos foram construídos, né? Esse texto aqui está lá na frente, décadas depois da morte e ressurreição de Jesus, inclusive. Mas aqui, nessa palavra de hoje, ela abre diante de nós desafios. Eu gostaria muito de tentar sedimentar esses desafios em duas coisas. Primeiro, o preço por ser uma pessoa discípula de Jesus Cristo. Tem um custo. Tem um custo. E a gente precisa entender que custo é esse. Infelizmente, a gente tem uma herança de um custo desumano, imposto sobre nós pelas instituições religiosas, e em especial as cristãs. E a gente precisa hoje ressignificar esse custo. Que preço que é esse? Que preço que é esse? Como que esse trecho do Evangelho tem sido muitas vezes tão distorcido na história da igreja? E o que está de fato dizendo aqui? O que a gente precisa entender? E eu quero também, junto disso, falar para vocês sobre uma coisa maravilhosa que a gente tem, que é a vida em processo, em ciclos, em etapas. Tem nada pronto, né, gente? Tem nada pronto. Tem futuro nenhum pronto. Tem nada pré-determinado. A gente precisa entender isso aqui. A gente precisa entender como Deus se revela e se manifesta. Então, colocando aqui o custo do discipulado da vida em processo, nós então recebemos, abre diante de nós esses desafios.
difíceis de serem ouvidos com a palavra de Jesus registrada pela comunidade de Lucas. Olha só, quem não carregar a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Meu Deus, como assim? Que cruz é essa? De que Jesus está falando? E tem um monte de gente que coloca essa frase para oprimir, para controlar outras pessoas. E Jesus está preparando essas pessoas para isso. Uma grande multidão acompanhava Jesus. Uma grande multidão. E aqui, quando eu falo de multidão, pessoal, eu preciso hoje tomar muito cuidado. Porque hoje a gente tem tantas igrejas de multidões, e às vezes a gente não entende muito bem que tipo de trabalho a gente faz enquanto igreja evangélica, reformada, presbiteriana, progressista. A gente às vezes não consegue entender isso. O que a gente está querendo dizer? Né? Aqui eu preciso pensar o que está acontecendo com Jesus e com essa multidão acompanhando Jesus. Tem uma multidão aqui seguindo ele. E parte dessa multidão estava seguindo por quê? Porque tinha comida. Parte dessa multidão estava seguindo por quê? Porque falava bonito. Tinha um monte de gente que não estava entendendo nada. Parte dessa multidão tinha uma expectativa messiânica com os pressupostos do judaísmo, parte da multidão esperava que Jesus fosse aquele rebelde, revolucionário, que enfrentaria com armas o poder do império e colocasse Israel no lugar de uma nação que dominaria as outras nações ao seu redor, com o mesmo poder que eles tinham lá na ideia, que fora mais ou menos, porque não foi tanto assim, na época de Davi e Salomão. Era esse o Messias que a multidão queria e que seguiam Jesus. E que muitas vezes essa multidão tentou, inclusive, coroar Jesus como rei, e Jesus disse: não, meu rei não é desse mundo. Eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para libertar apenas o povo de Israel. Não é isso que eu vim fazer. Então, diante desse movimento, né, de massa, além dos curiosos, porque com certeza tinha muitas pessoas curiosas ali bem, né? O que está acontecendo aqui? Deixa eu ver. Diante desse movimento todo, Jesus então decide deixar claro que aquilo que ele estava fazendo não era superficial. Não era. E não era só algo bonitinho, emocional. Tinha algo mais profundo. Seguir a Jesus exigia uma decisão, uma entrega, uma consciência. Eu preciso decidir. Eu tenho que ter uma disposição de assumir uma vida diferente, um estilo de vida, uma leitura de sociedade diferente. É exigido de mim agora, para seguir Jesus, esse outro olhar. Eu preciso fazer isso, né? Esse cenário, então, aqui narrado pela comunidade de Lucas, a gente vê duas pequenas parábolas aqui. A parábola daquele cara que vai construir uma torre faz ali um balanço. É mais ou menos isso, né? Eu vou fazer uma obra, eu preciso saber se eu tenho recursos para concluir essa obra, para não ficar as coisas pela metade. Porque lá naquela cultura, ficar pela metade era vergonha. Não é igual aqui no Brasil, né? No Brasil a gente vai construindo, assim, tem gente que vai, né, tentando lutar, tem dignidade com a sua casinha própria aí, muito digna, e que muitas vezes não consegue concluir. Né? A gente não tem uma educação financeira igual essa aqui, jamais. Vai começando, você vai pela necessidade, o que tem, né, e vai tentando fazer. Infelizmente é assim que a gente age. Mas lá não, ele coloca aqui. E ele coloca também uma outra metáfora, que é um rei, para não passar vergonha e perder a guerra, e vem algum rei contra ele fala: eu preciso saber o que eu tenho aqui. E se eu não dou conta, eu preciso me adiantar e falar: peraí, não vamos guerrear não? Eu vou perder, não. Vamos ter paz aqui, deixa eu negociar. É essa metáfora que Jesus usa, né, gente? São duas metáforas. E essas duas metáforas, elas servem para nos alertar que seguir a Jesus Cristo, a gente precisa avaliar o que a gente está fazendo como pessoa que diz que crê em Jesus. E que Jesus é esse, né? Se eu realmente tenho discernimento, o que é um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, e se eu tenho, inclusive, disposição para ser isso. Se realmente eu quero isso.
Agora a coisa muda um pouquinho quando a gente pega o primeiro texto que o nosso querido presbítero Wendel leu, o Salmo 139. O Salmo 139 vai falar que Deus conhece a humanidade intimamente. Quando a gente estava sendo entretecida no ventre da mãe. Do mesmo jeito que está lá, a Aurorinha ali, sentadinha, sendo formada, né? Deus já conhece a gente ali. É isso que o Salmo 139 diz, né? Caetano está lá, Davi está lá. Ali Deus conhece. E naquela percepção limitada do Antigo Testamento, vai dizer, inclusive, que Deus escreve os nossos dias. Era aquela compreensão daquele momento. Hoje a gente sabe muito bem que não tem nada disso, né? Não é isso. Deus não vai predeterminar. Muito pelo contrário. Deus não vai impor nada a ninguém. Deus é um Deus que sustenta, que sopra, que conduz, que ilumina, né? É isso, que dá graça. Deus não é um Deus impositivo, um monte de marionete comandando essas marionetes. Não. Ninguém é marionete na mão de Deus, não. Deus cria na liberdade. A liberdade expressa esse amor. Isso é importante para a gente pensar. Aí vem a segunda leitura, olha que interessante. A segunda leitura, nosso querido André leu o profeta Jeremias. E lá no profeta Jeremias, traz para a gente a vida em processo, literalmente. Deus, olha que interessante, né? O profeta é enviado à casa do oleiro e Deus fala com o profeta. Está vendo esse oleiro aí, fazendo esse vaso? Eu sou esse oleiro e você é um vaso. E as mãos do oleiro vão moldando o vaso. Deu errado? Ele embola tudo de novo, bota mais um cadiquinho de água, bota o negócio para rodar de novo e vai formando de novo. Deu errado? Ele embola tudo de novo, mais um cadiquinho de água ali, até o vaso expressar a imagem que ele queria. Quantas vezes necessárias forem. Então Deus está intrinsecamente ligado à nossa vida. É isso que o profeta está falando para a gente, né? As mãos de Deus moldando, refazendo da forma e da nova forma quantas vezes necessárias forem. E aí olha que interessante, a última sugestão é de um cara que foi moldado, transformado, mudado definitivamente, né? Um opressor, Filemão, que deixa de ser opressor. Um dominador que tinha uma pessoa escravizada e que vai agora receber a pessoa não mais como escravizada. Uma outra pessoa que era escravizada e que agora fora liberta. Onésimo. Então, olha a ligação dos textos sugeridos hoje pelo nosso calendário litúrgico, para a gente chegar aqui nesse Evangelho de Jesus Cristo. Então, tudo isso, de alguma forma, vai fazer para a gente ter a percepção dessa conversa, né, de que Jesus chama a gente para considerar um custo para segui-lo. O salmista vai lembrar que Deus nos sustenta em cada passo, mesmo quando o caminho é difícil, Ele está ali presente, né? Jeremias vai apontar para essa nova vida em processo, esse vaso em constante modelagem. E Filemão vai mostrar uma fé cristã que rompe estruturas injustas e redefine a convivência humana. Que coisa maravilhosa isso. Isso alegra meu coração demais quando eu me deparo com isso. Muito. Isso é muito sério. Então, a partir dessa integração, a gente pode fazer aqui algumas perguntas. O que significa para nós hoje, no país que a gente está, no dia 7, dia da independência do Brasil, assumir que de fato a gente é uma pessoa discípula de Jesus Cristo? O que significa para nós? Com seriedade, com responsabilidade, né? Sabendo que isso, olha só, impõe sobre nós rupturas, escolhas difíceis, mas também abre diante de nós possibilidades não só de sermos transformados, mas de fazer situações serem transformadas ao nosso redor. Tá bom? Então, esses dias eu tenho zelado por um sermão de 3 pontos e hoje eu vou fazer a mesma coisa. Né? Então, em um primeiro ponto, eu quero falar sobre esse discernimento
E que tipo de decisão é essa que a gente precisa tomar como uma pessoa discípula de Jesus Cristo? O que Jesus vai enfatizar aqui, né, é que essa consciência de ser uma pessoa discípula de Jesus não é uma decisão trivial, gente. Não é um negócio qualquer. Não é uma herança que a gente recebe da avó, do vô, do pai, da mãe, da igreja que não foi criada. Não é isso que ele está dizendo. Não é. Ah, porque eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu vou ser sempre aqui, porque é a minha igreja, meu avô, meu bisavô, meu pai, meu tio, todo. Não é sobre isso. Não mesmo. E a multidão que seguia Jesus é um exemplo para a gente ver isso. Tá? Muitas pessoas estavam fascinadas com os sinais de Jesus Cristo. Fascinadas com as palavras de Jesus, as palavras de Jesus enfrentavam estruturas de muita dominação e violência. Trazia outra oportunidade de ser aceito, acolhido de maneira plena, integral por Deus. As pessoas que não tinham direito de, por exemplo, participarem das celebrações no templo ou na sinagoga, Jesus diz: não, Deus ama vocês. Jesus traz todos para o centro. Jesus enfrenta isso e vai mudando a forma com que aquelas pessoas viam o mundo, a sociedade em sua volta. E Jesus fala com radicalidade. Segui-lo significa estar disposto a romper até mesmo com laços familiares, se estes forem obstáculos para que esse novo mundo do jeito que Deus quer, para que esse reino de Deus, esse reino de amor seja estabelecido. Até isso Jesus fala: olha. E aí a gente tem aqui uma palavra ruim, que é aborrecer, que na nossa cultura é muito diferente do que é lá, na palavra que está aqui no grego, que não tem nada a ver com o significado de aborrecer. Jesus não está falando para a gente odiar pai, mãe, filho e filha. Não é isso. Não é. Jesus está dizendo que, no contrário aqui dessa palavra de aborrecer e odiar para nós, né? Jesus está falando o seguinte: a gente precisa entender que essas pessoas, então, diante dessa nova forma de vida, de amor, de cuidado, de justiça, elas ficarão em segundo plano. É isso que Jesus está dizendo. Né? É que elas não serão, então, a prioridade se as ações delas forem contrárias às ações do reino de Deus. E é sobre isso que Jesus está dizendo. É duro para a gente, não é? É duro. Agora, a gente sabe muito bem do que a gente está falando quando a gente escuta atrocidades e violências em relações tóxicas. Quando a gente tem mulheres, por exemplo, que são violentadas e dominadas por homens que se dizem discípulos de Jesus, mas são, eu não posso falar, de novo, o adjetivo que vem na minha cabeça, por respeito a vocês, ao lugar que eu estou, né? Mas é isso que vocês estão pensando aí mesmo, é esse pior adjetivo, né? Porque os caras são tóxicos, são violentos, são dominadores, machistas. E o que Jesus está dizendo então? Que para essa mulher ser discípula de Jesus, ela vai ter que colocar essa relação em segundo plano e cuidar dela com vida e com saúde, com cuidado e com dignidade. E isso tem que ser feito em nome dele, inclusive. E a gente precisa pensar sobre isso. Como tratar isso? Né? De que maneira eu vou lidar com isso? Então, é nesse sentido que essas parábolas são para nós vida. É nos dando discernimento, entendimento, né? Da maneira de pensar, da maneira de agir, é calcular os passos, é compreender o impacto às pessoas da minha decisão de seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é emoção. Não é emoção. Não é um coraçãozinho gostoso. Ah, eu agora segui Jesus, minha vida está linda, bela. Não! Não! A gente canta, a alegria está no coração. Meu Deus, nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes eu vou seguir a Jesus com uma angústia existencial muito grande. Mas com Ele ali me sustentando naquela angústia existencial. Por eu ser um seguidor de Jesus Cristo. Diante dessa sociedade que a gente está. E é sobre isso que ele está falando. Sabe? Então, é uma decisão de vida. De forma de viver. Quando a gente tem a herança da nossa teologia reformada, né? A gente, de maneira muito especial na tradição calvinista, e por isso eu morro de medo, porque o reverendo Jardelino ali, eu falar de tradição calvinista, eu morro de medo, inclusive. Então me perdoe aí, viu, reverendo, por favor.
Me ajude aí. Então, a tradição calvinista vai trazer para a gente, né, uma ênfase na responsabilidade humana diante da graça de Deus. Olha isso, já pensaram nisso? A herança que a gente tem, o recurso teológico que a gente herda, que a gente tem como legado, o centro é entender sim, a graça de Deus é abundante, é dada, mas eu tenho uma responsabilidade. Não só de ter recebido essa graça, esse Deus que ama, mas de refleti-la para com todas as pessoas ao meu redor. Então, se eu tenho responsabilidade humana na graça de Deus, eu estou dizendo que se o favor de Deus me acolheu sem eu merecer, eu vou ser instrumento de acolher o outro sem o outro merecer também. É difícil isso, né? É muito difícil isso. Deus nos chama, né? Como pessoas convidadas assim, a responder com seriedade, para viver como uma forma coerente. Então, a fé não é um mero sentimento, não é. A fé é um compromisso que envolve a vida, envolve as ações, né? A gente precisa entender que esse ser humano está em constante movimento. Falei isso domingo passado, inclusive, né? Naquele devir. Eu citei no sermão do domingo passado, lembram disso? Esse movimento o tempo inteiro, né? E eu também disse de um Deus que não vai manipular ninguém. Eu não creio nisso. Eu creio em um Deus que ele não vai coagir. Ele vai inspirar, soprar continuamente, oferecendo continuamente caminhos de vida, possibilidades de amor, alternativas de justiça, né? Então, se assumir como uma pessoa discípula de Jesus Cristo é se abrir para discernir possibilidades muito diversas e entender que em todas elas tem um custo, tem um preço. Tem um preço. Tem um preço. Né? É mais ou menos quando uma pessoa recebe um convite buscando lá uma colocação no mercado de trabalho, né? E de repente você recebe um convite para ganhar o triplo do que você ganha hoje, em uma condição muito boa. Muito boa. Imagina tudo o que a Justiça do Trabalho pode proporcionar assim, de dignidade à pessoa, né? Tá bom? Só que quando você vai olhar a sua função, na sua função, requer que você então feche os olhos para algumas injustiçazinhas ali. Você vai ganhar 3 vezes mais. Você vai ser chefe. Vai ter um carro da empresa, vai ter motorista, vai ter tudo de bom. Mas você tem que fechar os olhos para algumas injustiças. Você tem que fechar os olhos para algumas explorações de alguns seres humanos. Você tem que fechar os olhos para aquela empresa estar matando o meio ambiente. Você tem que fechar os olhos. Assinar um relatóriozinho aqui, acolá, que não é tão verdadeiro assim. É sobre esse custo que eu estou falando. É sobre esse custo que Jesus está falando. É sobre isso, meus irmãos e minhas irmãs. No segundo momento, eu preciso falar dessa vida em processo, moldada, que a gente vê aqui no profeta Jeremias. Nessa casa do oleiro tão maravilhosa, né? Essa imagem tão poderosa para a gente compreender o discipulado de Jesus Cristo para com a gente. Seguir Jesus não significa estar pronto. Tem ninguém pronto. Tem ninguém pronto. A teologia tem um aspecto dela que a gente chama de unidade histórica redentiva. São algumas ações que Jesus Cristo fez proporcionando a redenção na humanidade. Dentre elas, várias ações. Tem gente que vai falar a gente começa lá no nascimento, né? Mas os ensinos de Jesus, em especial, a gente vai falar da morte, da ressurreição, da ascensão e do Pentecostes. São ações que promovem a redenção, né? E aqui, quando a gente olha esse processo na vida, né? Aí a gente vai entender o seguinte, que tem ações que elas são únicas e exclusivas de Deus. Por exemplo, né? A ação
da conversão? Lê do engano achar que é a gente que escolhe Deus, né? É Deus que se revela. Essa ação, ela é única e exclusiva de Deus. O profeta Joel vai dizer assim, a salvação vem do Senhor. É o Senhor que promove a salvação. Outra ação, que é única e exclusiva de Deus, a adoção, o senso de nós sermos filhas e filhos de Deus. É Deus que faz isso, sozinho. Deus que promove essa consciência dentro da gente, dizendo, você é meu filho, você é minha filha. Mas tem um momento que existe aqui uma cooperação, uma colaboração, e que a gente vai chamar, lá na teologia, do processo de santificação. E é exatamente esse processo que a gente olha a vida. A gente está num processo, por isso que é um processo. Não tem nada pronto, não tem ninguém mais santo que o outro, não tem ninguém mais pleno que o outro. Está todo mundo no mesmo barco, num processo. Às vezes o Hudson já está com um negócio resolvido lá na frente que eu ainda não resolvi. Outro aspecto da vida eu já consegui resolver, o Hudson ainda não. Mas está todo mundo no mesmo processo. Está todo mundo na mesma casa do oleiro. Está todo mundo nas mãos do Senhor, sendo amassado, moldado de novo, amassado, moldado de novo, amassado, moldado de novo. Para a gente indo cada dia mais se parecendo àquela imagem que Deus quer se revelar através da sua vida, da minha vida, da nossa vida. E é isso que a gente precisa entender nesse ponto, né? Que nós somos seres em constante construção e está tudo bem. Então não cobre de você uma atitude que você ainda não deu conta de fazer. Não se condene, não se culpe por uma coisa que você não tem estrutura para tomar. Espera, vai chegar um momento. A gente está no processo, está todo mundo no processo. E isso faz parte da existência humana, minhas irmãs e meus irmãos. Isso mostra que a vida cristã ela é dinâmica, ela é relacional, ela não é fechada, não é engessada, não é um uniforme para todo mundo. Não é isso. Ela é aberta a um futuro que a gente nem sabe como que vai ser e que a gente é ação para construí-lo. Na nossa casa, na nossa família, nas nossas escolhas, nos nossos afetos, nos nossos desejos, nos nossos amores, nas nossas músicas, nas nossas poesias, né? Hoje eu ouço música que eu não ouvia, por exemplo. Né? Eu descobri um cara maravilhoso, não sei se vocês conhecem, Jamie Cullum. Cara, que cara maravilhoso. Que música deliciosa. Sabe? E é uma coisa nova que eu não conhecia antes, hoje eu conheço. Eu falo, gente, que delícia ouvir isso. É novo. E tem coisas novas o tempo inteiro. A máxima da reforma protestante, a igreja reformada, sempre se reformando, em constante transformação. Não dá para eu pegar um olhar da igreja de 10 séculos, 1000 anos, 5 séculos, e dizer, não, isso aqui é verdade plena, absoluta, imutável. Não, não é. A gente precisa rever, repensar, refletir. Graças a Deus a gente está com tecnologias em todas as ciências. E parece que enquanto todas as ciências se movimentam e crescem, a teologia se arrasta como uma lesma pregada no chão, assim, ó. E tem gente que bota um tribone para ela não andar, porque eu quero conservar a teologia lá onde ela fica. Tem problemas e situações e desafios que já foram resolvidos pela teologia lá há muito tempo. E a gente ainda tem problemas eclesiológicos da tradição da igreja que não aceita. O que a teologia já definiu, isso não é um problema mais. Mas a gente quer ter aquilo como problema. Né? Tem igreja aí fora insistindo. Irmãos e irmãs, nós tem uma tradição presbiteriana, amiga nossa, parceira nossa, que está com uma comissão revendo se de fato a mulher pode ser ordenada a pastora e a presbítera e a diaconisa. Querendo voltar atrás disso. Meu Jesus Cristo de misericórdia. Como isso, gente? Como isso? A gente precisa entender que esse processo, né, é parte da nossa tradição. Calvino falava na vida cristã como uma peregrinação. A gente peregrina, a gente caminha, renovando, convertendo, arrependendo, né? Essa vida em processo. E o Salmo 139 maravilhoso, inspira a gente nisso. Né?
Ele fala isso, olha, a gente está sendo moldado, formado, gestado, crescendo, né? O tempo todo ali, ó, mudando. Pega um ultrassomzinho de 7 dias, tem um trem diferente, não é assim? Pega um ultrassom de 7 dias, depois, opa, tem um trem, pareceu um negocinho. Né? Aí pega o exame, aí 7 dias antes está tudo bem, depois vai lá, opa, tem que mudar o colesterol. Não está bom não, mudou. Tem que mudar. Aí tem que mudar o hábito para ter mais vida, mais saúde. Essa vida é um processo constante. Então a gente precisa se perceber como participação desse estabelecimento do reino de Deus, para que a igreja acolha a humanidade plena, para que a igreja seja instrumento de salvação para todas as pessoas, né? Para que a nossa comunidade possa quebrar qualquer tipo de preconceitos e ampliar horizontes, para que a gente tenha vida, espaço para que todas as pessoas sejam reconhecidas como filhas e filhos de Deus. Então, ser discípulo de Jesus Cristo é a consciência de que a nossa vida está num processo constante, permanente de transformação. Um vaso sendo refeito. E vou finalizando falando sobre uma redefinição das relações humanas seguindo a Jesus Cristo. E é isso mesmo. Só que eu aprendi isso de maneira ruim, galera. Porque como é que eu aprendi? Eu aprendi que quando a gente, até na tradição que eu recebi atrás, tinha o hábito de levantar a mão. Você já participaram de igrejas assim, né? Faz um apelo, quer aceitar Jesus, aquele apelo emocionante, a pessoa levanta a mão, vai lá na frente, recebe uma oração. Eu fiz isso ó, naquele momento lá atrás, né? E aí foi ensinado para mim que eu tinha que abandonar toda a minha família, porque a minha família não era evangélica. Gente, eu nasci numa família cristã, uma família toda cristã. É de outra tradição, é católica, mas naquele momento ali, o catolicismo não era visto como irmãos e irmãs, tristemente. E aí o meu pastor falou que eu não podia mais ir para os churrascos da família no dia do domingo, que era o momento de comunhão da família, porque lá tinha cigarro e cerveja. E eu falei, meu Deus, peraí, eu vou ter que então deixar de ir. Não vou encontrar com as minhas tias, com os meus primos, com a minha avó, com o meu avô, com o meu pai, com a minha mãe. Como assim, gente? Que conceito é esse, meu Deus? Bizarro. E aí eu encontro na carta de Paulo a Filemon, Paulo escrevendo a um irmão de fé, maravilhoso, para que esse irmão receba Onésimo, uma pessoa que for escravizada por Filemon em outro momento. Com certeza tem uma história aí, né, que Onésimo foge. Tem muitas possibilidades em cima disso, mas não é o nosso foco aqui hoje. Mas Paulo agora vai escrever e dizer assim, deixa eu te dizer, ele não é mais a sua propriedade. Você é discípulo de Jesus, o preço que você tem agora é entender que você não vai tratar outro ser humano mais como sua propriedade. Olha o custo aqui para Filemon. E você vai recebê-lo da mesma forma que você recebe a mim, como um irmão. Ele agora é seu irmão. E eu sei que você vai fazer muito mais do que eu estou pedindo para você. Muito mais. Muito mais. Então, Lucas 14, Jesus então nos adverte, né, que esse discipulado ele vai gerar, sim, essas rupturas, gastos familiares e sociais, por causa dessas posturas contra o amor, o cuidado, o zelo que o Evangelho propõe. Não é porque o Evangelho é ruim, e não é porque o Evangelho destrói nada. Não. É porque o Evangelho promove transformações que elas têm raízes. E é por isso que eu vou usar a palavrinha aqui, radical. E é por isso que a gente precisa entender a importância de seguir a Jesus Cristo e das decisões que a gente faz, que são radicais em lutar por justiça, por dignidade humana, pela igualdade, pela equidade. Não dá para negociar isso, entende? É isso que o trecho de Lucas 14 fala para a gente, né? Ela precisa olhar para a nossa sociedade com outros olhos, para as pessoas empobrecidas, marginalizadas, estrangeiras, oprimidas, deixarem de serem invisibilizadas
e se tornarem o centro da vida comunitária, inclusive. Né? Domingo passado eu falei de uma igreja aqui na Lagoinha que faz um almoço comunitário, onde a igreja se assenta com toda a população em situação de rua ali junto, come junto, na mesma mesa. Não é naquele formato que a gente está cansado de saber ali. Eu trago o mesmo exemplo do domingo passado, que a gente vê muito, né? Quando algumas pessoas vão levar alimentação para a situação de rua, parece que são pessoas, entre aspas, superiores, abençoando pessoas, entre aspas, inferiores. E aí eu fico lá todo bonitinho, né? Numa Kombi ou num carro, aí eu tiro e dou lá uma marmita para o outro, mas não como com o outro, não sento com o outro, não escuto o outro, não vejo a dor do outro, não me relaciono com o outro, porque eu estou aqui, muitas vezes, para suprir uma culpa minha, que eu não tenho feito muita coisa, para tirar uma foto, postar na internet e falar: olha que legal, o Jorge estava lá debaixo do viaduto, dando uma marmita para um homem em situação de rua. E todo mundo vai dar coraçãozinho lá, você vai ter lá 700 likes. A teologia reformada, ela vai trazer para a gente, desde a origem, né, o centro na dimensão comunitária da fé. A gente tem a mesa no centro, claro. A mesa é o centro. A comunhão é o centro. E é nessa direção que o conselho entende, por um tempo determinado, trazer o culto da noite para o culto da manhã, para a gente ter isso aqui, ó, para a gente estar mais próximo, para a gente sentir um pouco mais o cheiro do outro, tocar um pouco mais uns nos outros, participar um pouco mais da vida um do outro, para a gente tentar entender o que é comunidade de fé. Calvino diz que não existe um discipulado individualista. A vida é em comunhão, é na comunidade. O trabalho é para o bem comum, não é para o bem de um só. A luta é por justiça social para todas as pessoas, não é só para uma pessoa. Então, quando a gente pega isso, a gente pega um discipulado que não é apenas uma relação pessoal com Deus em oração, em jejum, em pertença de culto. É uma consciência de que servir a Jesus, a gente vai ter transformações nas nossas relações humanas e também sociais. Em especial no dia de hoje, né? 7 de setembro. Independência do Brasil em 1822. Estou terminando, tá, pessoal? A gente tem um país que proclama, tem um grito de proclamação da independência, dizendo que a gente não depende mais de Portugal. Passo importante para a história? Muito importante, né? Hoje, às 9 horas da manhã, era para eu estar lá, inclusive a gente tinha escola dominical, não pude estar. Aqui na Praça Raul Soares teve o Grito dos Excluídos, todo dia 7 de setembro, né? Participo sempre que é possível. Junto a minha força, a minha voz, a minha presença, e convido toda a comunidade do ano que vem, dia 7 de setembro, quem puder. Né? E lá lutar pela dignidade das pessoas que são invisibilizadas na nossa sociedade. Vários grupos se juntam pela dignidade humana, pela luta, pela vida. Então, sim, é um passo lá em 1822, na busca da autonomia, da identidade própria, enquanto país, enquanto nação, né? Mas a gente está cansado de saber que essa independência nunca foi plena, né, gente? A gente tem independência de várias maneiras diferentes, econômicas, né? Muitas dependências aí, de muitas formas. A gente está cansado de saber que naquele momento, por exemplo, as pessoas escravizadas não foram lá contempladas com nenhuma independência, não. A gente está cansado de saber que as mulheres não foram contempladas com a independência lá em 1822, não. Não é verdade? E até hoje, né? As pessoas empobrecidas, tantas lutas que a gente tem. Então, a gente precisa pensar, né, nessa independência não apenas como um evento isolado, sabe? O 7 de setembro ele vai lembrar a gente da gente ser livre de muitos outros julgos. Não é só lá o controle, a opressão e o domínio de Portugal em 1822. Tem outros controles e opressões e domínios hoje. E que a gente precisa sair na rua e gritar, e tirar a espada e falar: peraí, não é assim não. Né? A gente precisa entender isso, tá? Então, o discipulado em Cristo vai chamar a gente, né, para continuar na busca dessa independência que seja verdadeira, né?
não é só política, mas ela também é social, sabe? Ela também é econômica e, claro, também de maneira integral do ser humano, né? Ela vai libertar a gente desses grilhões de injustiças, de opressões, de preconceito, de violências que ainda tentam escravizar a gente. Então, no Dia da Pátria, hoje, a gente é chamado como pessoas cidadãs do Reino de Deus, pessoas colaboradoras na construção desse mundo novo, para a gente assumir um compromisso ético de transformação das nossas relações no nosso país. Transformar as nossas relações, né? De novo, eu trago aqui o banquete da igreja que eu trouxe semana passada. São relações transformadas, quando aquela comunidade se assenta e come junto com as outras pessoas. Assim eu encerro dizendo o seguinte: sim, o discipulado exige de nós, né, essa decisão, essa consciência. Não é só algo emocional, nem uma adesão superficial. A gente também precisa entender que a gente está num processo, e todo mundo está aí nesse processo, e a gente está redefinindo todos os dias as nossas relações sociais, rompendo com estruturas injustas e criando novas formas de comunhão. Nesse 7 de setembro, então, a gente é lembrado desse fato histórico, né? E a gente precisa lutar por uma pátria que seja solidária, justa e que inclua todas as pessoas dela. Então a luta hoje, diante desse texto e diante do Dia da Independência, é para que a gente não replique segregações. Assim eu vou encerrando agora pela terceira e última vez, né? Dizendo que do mesmo jeito que o salmista fala sobre Deus conhecer a nossa intimidade, a gente pode descansar que Deus é presente com a gente. Então aqui, paz seja sobre os nossos corações. Deus está aqui intimamente entrelaçado com a gente o tempo todo, né? Do mesmo jeito que Jeremias fala lá do oleiro, Deus está aqui com as mãos da gente o tempo todo. Do mesmo jeito que Paulo escreve em Filemão, todo dia a gente tem novas oportunidades de relações que são mais justas e mais humanas. E aí eu te chamo para a oração, para que o Espírito Santo nos dê coragem, para que a gente possa discernir o que é ser discípulo de Jesus Cristo, né? Para que a gente tenha um caminho de vida, um processo de vida, de comunhão e de esperança. Irmãos e irmãs, nós, enquanto segunda igreja, passamos por tantos barrancos, né? Históricos e recentes. E eu sou muito grato a essa comunidade de fé. A comunidade de fé me reelegeu em dezembro, após o meu casamento com o neto. Eu sou muito grato a vocês, minhas irmãs e meus irmãos. Sou muito grato para caminharmos juntos nessa jornada. Mas eu preciso trazer para vocês que a gente precisa que o Espírito de Deus continue a conduzir a gente nessa construção de uma vida digna para todas as pessoas, dentro do Evangelho de Jesus Cristo. E a gente precisa ter uma responsabilidade imensa com o Evangelho. Assim eu quero te convidar para baixar sua cabeça e quero orar com você. Senhor, eu oro aqui com as minhas irmãs e com meus irmãos, já com hora adiantada, mas com muita gratidão no coração, nesse 7 de setembro. Pedindo ao Senhor, que é Deus da vida, que é Deus da história, para nos dar graça continuamente. Para fazer que a gente entenda que o Senhor é conosco do mesmo jeito que o Senhor está ali com a Aurora, no mês de julho. Que o Senhor nos molda, nos conduz. E nesse dia tão importante, no Dia da Pátria, né, a gente precisa tanto de lutar por justiça, por igualdade, por dignidade para todo mundo nesse país. Para que todas as pessoas tenham acesso, Senhor, a um bom trabalho, a um bom emprego, né, a uma boa saúde. Ajude a gente, então, a discernir esses caminhos de uma pessoa que segue o Senhor. Para que a gente entenda qual é a sua vontade e o quanto isso exige de nós algumas renúncias e muitas coragens para muita coisa. Sustenta a gente, Senhor, porque a gente não entende muito bem o que é essa cruz que a gente precisa carregar. Em alguns momentos ela parece pesada demais, mas a gente esquece que a gente nunca está sozinho no caminho e que sempre tem o Senhor conosco e irmãos e irmãs ao lado para ajudar a carregar esse carisma que o Senhor deu para a gente.
Refaz a gente, então, hoje, em especial, como aquele oleiro lá. Continue moldando a gente. Quebra o nosso orgulho, quebra o nosso egoísmo, quebra os preconceitos que carregamos, quebra tantas estruturas que a gente traz, como se elas refletissem uma estrutura que elas não existem, Senhor. Elas foram formadas por homens e mulheres antes de nós, dentro de algo que chega a ser anticristo. Molda a gente com compaixão, Senhor, com solidariedade, com amor que vem de Ti. Faz a gente, assim como Filemão, que recebeu o desafio de acolher Onésimo, que a gente receba desafios de novas vidas, novas relações, e que a gente tenha um país, Senhor, de verdadeira independência. Independência da injustiça, da corrupção, da violência, do racismo e de tantas formas de exclusão. Faz a gente, pessoa cidadã do Seu reino, na busca de uma pátria justa, solidária e inclusiva para todo mundo. Abençoe-nos, Senhor, hoje, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos ficar